aí pessoal, aqui é o André Gomes e está começando mais um Cavecast. Só passando para avisar aqui que esse episódio vai ter uma trilha sonora completamente diferente do que foi publicado nas versões em áudio, tá? Devido às trilhas sonoras que foram utilizadas e nós não temos direito. Então terá essa diferença do podcast versão vídeo e versão áudio. E também que nosso podcast já está no Spotify. Bom, é isso. Boa experiência a todos e todas. Começando mais um Cavecast, o podcast aqui do Cave, Centro do Audiovisual de São Bernardo. Hoje eu estou aqui com alguns convidados novos. Eu vou falar o nome de vocês por favor se apresentem, falam um oi, tá? Porque todos os podcasts eu começo pedindo pro pessoal falar oi e o pessoal fica olhando pra minha cara. E não é vídeo, é um podcast, tá? O vídeo fica pra depois. Amadores. É, quem que faz isso, né? Então eu tô aqui com já, carne de vaca da casa, Leandro. Leandro, eu vou me apresentar assim, ó. É só Parabéns. isso. Valeu. É nóis. E o nosso aluno aqui do Cine TV de manhã, o Vitor. Isso. Oi, gente. Beleza? Vamos falar sobre o que mais importa aqui, é o Batman. Há controvérsias, né? E o professor Hamilton, aqui do Cave. Oi, pessoal. Estamos aí para falar desse personagem da hora. E vamos aí, vamos para dentro. Vamos pra dentro. O tema hoje, gente, é os 80 anos do Batman. Né? Ele foi criado em 1939. Já está fazendo 80 anos agora, vai ter uma exposição na CCXP, né? Vai ter uma stand bem grande lá sobre toda a trajetória do Homem Morcego. Ah, e tá tendo a exposição no Memorial também, né? Da América Latina. Ah, sim. Então, tem essa exposição e tem também essa CCXP que vai ser ainda, né? Isso. Então, são dois eventos aí do Batman. Uhum. A gente não vai ficar falando aqui da origem do Batman, que todo mundo já conhece, ninguém é Zack Snyder aqui pra ficar repetindo todo o filme, o que aconteceu com o Batman pra ele virar o Batman. Exato. Né? E também a gente vai tentar fazer aqui citar as melhores histórias, os melhores games, filmes e animações que a gente acha. Não precisa necessariamente ser aqueles que são os óbvios, mas a gente vai ter que falar deles também. Claro. Mas a gente cita aí alguns que a gente gosta aí que a gente gostou, que marcou pra gente a trajetória do Batman mesmo. Tipo Nolan, né? É. Tá no céu, tá na terra, tá nos nossos corações. Trilogia. Não vou nem falar do nome, senão é outro podcast. Quem quer começar aí falando um pouquinho de qual história que marcou aí do Batman? Fala uma aí, a gente comenta ela e depois a gente passa pro próximo. Quer começar, Vitor? Você que... Pode começar. Vitor, você que propôs o podcast. Porque, né, eu não tô nem aí pro Batman. Mas o Vitor falou, e como ele tá fazendo 80 anos, acho que é propício a gente fazer um podcast. Né? Sim, uma história que, chovendo molhado, né? Piada Mortal. Piada Mortal foi uma história que me marcou bastante. Pelo tema, né? Pelo lado sombrio e o Alan Moore, né? Que por si só merece um programa também. Sim. Falando das obras dele. E o quadrinho, cara, sensacional. Aquele final ambíguo, sabe? Eu não sei se pode... Então, vamos falar aqui que todas as histórias do Batman que a gente conversar aqui vai ter spoiler, tá? Vamos avisar logo, mas eu acho que acaba engessando nos podcasts se a gente não falar disso. Exato. O que é, Leandro? Acho que talvez o Piada Mortal não é legal dar uma segurada, né? Porque pra quem não leu, cara... Exato. Eu não sei, né, velho? Todas as outras, beleza, mas... O que você acha? A gente fala ou não? Acho que tem que falar, porque já tem mais de 40 anos. Se não leu, é cabaço, né? Acho que o cara que gosta de Batman... E não... um leitor de Batman que não leu Piada Mortal é a mesma coisa de nada, né? Nada, né? Voltar pro pré. Ah, cara, mas não é assim. O Piada Mortal, ele feito pelo Alan Moore, ele tem várias polêmicas e ambiguidades aí. Exato. Inclusive no final, né? Eu gosto dessa história, mas cabe muito falar aqui que o Alan Moore é um cara que não gosta mais dessa história, né? Ele fez uma pequena obra-prima, né? Tipo, ali perto de Watchmen, né? Porque são 9 quadros, né? Sim, todo o quadrinho, e é bem... Tem toda aquela estética de raccord, né? Tipo, uma coisa está acontecendo aqui e aí corta, o personagem tá... Uma forma de ligação entre eles. Sim, isso é muito bom. Raccord, pra quem não sabe, é a ligação entre dois planos, assim, ou dois quadros, né? E acho que o mais importante, né, desse quadrinho do Alan Moore, essa visão que ele coloca, é que ele mostra, ele nivela, né, o Batman, ele foi o primeiro, né, assim, que trabalha a relação do Coringa e Batman como um elemento de conexão nesse universo, né? Ele é o primeiro que coloca isso como evidência, né? De uma forma bem trabalhada, né? Uma loucura, então, assim, os dois coexistem nesse mesmo universo, dois são meio que... Um depende do outro para existir, eles são um elo nesse universo, né? Então, acho que o Alan Moore,
E tem esse lado, essa sacada, né? Essa visão estética e narrativa que acho que antes os outros roteiristas acabavam tentando... Se prendia muito na mitologia do Batman, esquecia dessa conexão dos personagens, né? Dos personagens entre, principalmente o Coringa, que é o antagonista, né, do Batman. Uhum. E isso fica muito claro no fim, né? Quando o Coringa conta a piada pro Batman lá, e essa piada ela tem uma ambiguidade absurda, né? Porque ele não tá falando só dele, ele tá falando do Batman, ele tá falando dos dois. É os dois, né? E aí tem aquele final que fica na poça d'água lá e você não sabe de verdade. Aí depois saiu uma polêmica esses anos atrás aí. O Grant Morrison falou. Que o Grant Morrison falou Exato. que ele tinha matado o Coringa, né? Sim. No final. Porque ele pega no pescoço dele, no último quadro que eles aparecem, ele pega no pescoço. Só que eu não acho que é isso. Também não. É, que parece no... Ele pega no Coringa porque ele tá achando cascando o bico, tá dando risada, né? Então, a impressão que deixou, acho que, assim, às vezes tem... Se não há um diálogo, o próprio autor ele não libera essa informação, começa a especular, acho que cria sai do foco, né? Então, assim, para mim, como leitor, acho que a grande maioria teve essa visão de que o Batman cascou o bico e falou, é verdade, nós... Não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente vai ficar até o fim, nós dois, gato e rato, e já era. E casca o bico. E acho que isso que é legal, que mostra esse final aí que eles estão dando risada. E se for que ele matou o Coringa, eu acho que perde muito dessa potência que o Coringa deixou. Eu também acho. Porque ele quebra a cisão, né? Se ele faz isso, se o Alan Moore chega, não, a minha ideia era que no final o Batman matava o Coringa. Ele quebra todo esse elo entre o personagem e o outro, né? Porque se eles se necessitam para existir, então se eu acabo um, acaba o outro. Você acha que cabe contar a piada aqui? Cara, vou te falar, foi a maior cota que eu li, então eu nem lembro qual era a piada. Porque a história do Cavaleiro a Piada Mortal é o Batman chega no Asilo Arkham pra conversar com o Coringa. Sim. E falar pra ele, né, cara? Ele meio que vai ter uma DR, Coringa, né? É verdade. Ele vai lá e fala pra ele, olha, acho que, cara, a gente faz anos que a gente tá fazendo essas coisas, tá foda, a gente não aguenta mais, acho que isso aí não vai dar em nada, a gente vai acabar matando um ao outro. Você não acha que a gente, com cuidado, com tratamento, a gente não pode melhorar isso, a gente não pode... É realmente uma DR, né, cara? né? E aí ele fala isso pro Coringa e o Coringa fala... Não é o Coringa. Não é o Coringa. Ele chega lá e aí começa a história. Não é o Coringa que tá lá preso, ele colocou um impostor no lugar. E aí rola todas as coisas que ele tenta provar pro Batman que qualquer um pode ficar louco a partir de um dia ruim, que é o que ele faz com o comissário Gordon e com a Bárbara. E acontece uma série de coisas, toda a história lá, não vou contar tudo que acontece, mas no fim eles se encontram no telhado e aí o Batman fala a mesma coisa pra ele, né? Telhado não. Se encontram ali no parque ali. Na frente, né? Isso, na frente do parque, isso. né? É verdade. O telhado é a piada. E o Batman fala a mesma coisa pra ele. Pô, vamos conversar, vamos mudar isso, vamos fazer isso assim, você não acha que dá pra rolar e tal? E o Coringa hesita, né, cara? Ele hesita e fala, Aí ele começa a dar umas risadas e fala, nossa, cara, não sei, não, desculpa, mas é que isso me fez lembrar de uma piada. E aí ele fala pro Batman que tem dois loucos no manicômio, eles vão fugir do manicômio, e eles vão lá pro telhado pra pular pro outro prédio e fugir do manicômio. Aí o louco fala, nossa, mas não dá pra pular daqui pra lá, né? É muito longe. Ele fala, não, eu consigo pular. Eu pulo primeiro, e aí depois eu pego e ligo a lanterna e ela vai fazer pra você o caminho. Aí você vem pelo facho de luz até o outro lado do prédio, né? Aí o outro louco fala, que isso? Você tá achando que eu sou louco? Vai que você desliga a lanterna no meio do caminho. Tá ligado? E aí eles começam a rir e acaba. E isso tem uma ambiguidade tremenda, né, cara? Porque a piada, interessante. Né? A analogia, né? Que um louco é o que pulou, é o Batman. E o que ficou é o Coringa. Cara. Tem toda essa dinâmica. Camada aí, piada mortal. De tanto ler esse quadrinho, com essa interpretação do Grant Morrison, que eu também discordo, é que ela sempre vai acontecer, né? É um círculo vicioso que, tipo, o Batman vai prender o Coringa, ele vai sair do Asilo Arkham e vai fazer tudo de novo. É um ciclo, né? Um ciclo. Isso. Cara, eu, assim,
a primeira história que eu li do Batman e foi aquela potência foi o Cavaleiro das Trevas, né? Que é o mesmo do mesmo. Não, mas na verdade, a primeira obra do Batman, assim, que eu li, eu era bem novo, pré-adolescente, e eu não entendi muito na época. Foi a Veneno, né? Saía nos contos do Batman, nos formatos americanos, que geralmente os quadrinhos na começo da década de 90 para trás, a maioria era formatinho, né? Até a metade da década de 90 ainda eram formatinho, que eram revistas que eram formato A5, com várias histórias compiladas ali dos personagens. E aí uma vez eu estava passando na banca e tinha uma revista em formato maior, escrito Contos do Batman, Veneno. Que é isso aí no começo dos anos 90, por causa do filme que estourou em 89, aí em 92 veio o Batman Retorno, mas entre 89 e 92, daí pra frente, virou a Batmania. Porque tudo tinha o conto do Batman e tal, e aí eles lançaram essa linha aí, que é um conto do Batman. Que é um conto do Batman, que é um formato americano, e tem uma característica diferente do formatinho, né? As histórias eram uns arcos menores e eram temas um pouco mais adultos nessas histórias que os artistas fazem além do serial, né? Além daquela série do Batman normal, normal. Então, assim, aí eu vi Veneno, né? Eu comprei. Eu não entendi nada da história, mas eu só sei que o Batman tava tomando umas drogas pra ficar mais nervoso. Ele para numa ilha lá, não sei o quê. Foi a primeira história. Mas o que marcou mesmo, aí quando a minha lida consciente, né? Foi o Cavaleiro, né? O Cavaleiro das Trevas, ele é um marco, né? Em relação... Nossa, brisei agora. A primeira história do Batman, eu joguei as 10 Noites da Besta. Sim, muito bom. Essa história. É do Jim Starlin. Vamos fugir do Cavaleiro das Trevas por enquanto. É da hora essa história, porque assim, é um Batman detetive, né? Sim. Não é um Batman porra louca, batedor, super power, né? Porque no Cavaleiro das Trevas é um pouco disso, né? Ele retoma, mas não como detetive, né? Ele retoma mais como aquele vigilante normal da porradaria, né? Nesse 10 Noites da Besta... 7 ou 10? Não esqueci quantas noites. São 10 Noites da Besta. É a história de um agente russo que o KG Besta, né? Que vai matando... tem uma lista de pessoas que ele vai matando e o Batman tem que descobrir, né? Quem vai ser a vítima, tem que tentar evitar. E a história toda, ele ia perseguindo esse cara e não consegue... Né? Rola uns embates de vez em quando, mas tem esse caminho que eu vou dar o spoiler, né? Que no final eles se enfrentam no esgoto, né? O Batman corta o braço, a mão, né? Do KG Besta. Nossa, mano. E ele tranca, o Batman tranca o cara no esgoto, pra morrer, entendeu? Ele vai, ele ganha na porra do cara, joga o cara naqueles esgotos americanos, né? Numa sala, ele tranca com a porta de aço, trava, e o cara fica preso lá. Ou seja, o cara deixou pra morrer. Exato. Ele não matou, mas deixou pra morrer. Exato. E assim, nossa, e era no formato americano também, não era uma minissérie. Aí acho que eu cheguei a comprar na brochura. Nossa, é da hora, eu li, aí tinha esse lance da investigação, tinha o lance o cara inventando as coisas pra matar as outras, um fio de nylon na pista, vinha um cara de moto e cortava a cabeça. Nossa. Um cientista lá que ele, acho que dopa o cara todo com veneno, aí o cara morre. Tem várias... E é da hora, eu acho que o último, não sei se era o presidente que ele ia matar, não sei, eu não me lembro direito, faz muito tempo, né? Políticos, né? Faz muito tempo que eu li, eu tinha 11, 12 anos, no máximo. E aquilo me chocou bastante, porque eu tinha a visão do Batman como Batman e Robin, né? O Batman e Robin do seriado do Adam West, aquela visão do Batman que tem um garotinho novo, aquela coisa da homossexualidade que foi imposta na década de 50 pro personagem, né? Para vários personagens que tinha sidekicker, né? E aquela história me mostrou um Batman... Acho que não existia o Robin, se não me engano. Acho que o Coringa já tinha matado. Não tinha um Robin, era o Jason Todd. Jason Todd, né? Eu não me lembro. Eu sei que era um Robin, era um Batman mas também era um Batman... além do ser o detetive, ele também estava muito mais
solitário, assim, né? Era uma coisa muito... tamo junto, vamos pular. Pula um telhado pro outro, vamos pular, sabe? Essas coisas. E me chocou esse final, né? Porque nossa, cara, olha o que ele fez, velho. cortou o braço do cara e trancou. Era um personagem da hora. Esse artista, o Jim Starlin, que é o criador do Thanos. E o desenho era um Odin Aparo, né? Isso. Nossa! Que na época era da hora, mas depois Faz muito tempo que eu não acompanho, mas eu ficou gostava muito dele. muito datado, né? Mas E assim, além desse quadrinho que desconstruiu o Batman, ele já fez outros, como o Batman Messias. Sim, eu li. Nossa, que tem o Diácono. Tem aqui. Diácono doidão, Diácono né? Blackfire. Que pega os mendigos de Gotham, faz uma seita muito louco ali, e o Batman, mano, ele pega o Batman, né? Você vê um Batman, essas histórias que a gente tá falando, vê um Batman tipo... na sofrência, né? Isso. Não é um cara que hoje em dia é preparado, né? O Deus Ex Machina, que tipo, ele faz tudo. Uhum. E é um Batman que humano, né? Batman Messias, sobre religião. Sim. Sobre o fanatismo, o radicalismo. E além do Batman Messias, tem que uma menção honrosa ao Batman Morte em Família. Tem o Morte da Família. Que é Morte em Família é da Morte do Robin. Isso, que também é o Jim Starlin. O Jim Starlin. Das ligações e tal. Eu não gosto tanto dessa história da Morte em Família, eu gosto mais do depois, né? Que ele tá bem amargo, porque com o Tim, né, que é o terceiro Robin, não quer nem deixar ele sair em missão porque acabou de morrer o Jason Todd, ele tá meio traumatizado. Mas a gente fala daqui a pouco disso daí. E você, Leandro? Não quero falar esse quadrinho, não. Quero falar só dos jogos e dos filmes. Tá bom. Tem um longo Halloween, que é uma minissérie Longo Dia das Bruxas. Estilo Chinatown, né? Tipo detetive. Ali é totalmente detetive, o Batman sozinho, né? O Batman Então, esse Longo Dia das Bruxas... na busca de resolver esse desafio, né? De que é quem é o Halloween, né? O personagem vilão, né? O feriado. O feriado, o feriado, né? Que é o vilão. Quem é esse cara? E faz toda... E é linda a narrativa, né? Sim. O Jeff Lowe e Tim Tim Sale, o Tim Sale, Nossa. ele tem umas tomadas ali muito lindas, assim, aquelas tomadas de paisagens amplas, arquiteturas bem anos 50, 60, sabe? Umas coisas muito No ar. sim. essa duplinha aí, Eles fizeram Jeff Lowe e vários Tim Sale, eles fizeram um Homem-Aranha azul, que é Demolidor sensacional. amarelo. Eles fizeram vários. Demolidor amarelo, que é, nossa, pesado, hein? Eles fizeram Hulk cinza eu não vi. Eles fizeram Capitão várias América. séries do Batman, do Halloween, né? Foi eles que eles Então, o fizeram. Longo Dia das Bruxas, que é esse daí... É um ele deles, mas tem três, acho que tem três histórias de Halloween. Então, não, mas deles, o primeiro, o Longo Dia das Bruxas, é a principal inspiração do Batman, o Batman Begins, né? Do filme do Christopher Nolan. Eles pegaram muito dali do... O Cavaleiro das Trevas tem mais, porque tem aquela trinidade ali. Verdade. Toda a corrupção da polícia, Tem né? o Harvey Dent, como Sr. Gordon, e o Batman contra a verdade. corrupção. Tem Harvey Dent, verdade. E a origem dele, né? O Longo Dia das Bruxas é a origem do Duas Caras. Os Duas Caras. Sim. né? Pode crer. Bom, as óbvias seriam já a Piada Mortal que você falou. O Cavaleiro das Trevas, que você citou. O Cavaleiro das Trevas é do Frank Miller. É com certeza a maior história do Batman em todas as listas aí. E aliás, ela vai estar em listas de maiores quadrinhos de toda a história, porque é um quadrinho muito importante e é bom mesmo, né? É bem anos 80, assim, brucutuzaço. Mas é uma história super empolgante, assim, ela não deve nada pra narrativa, é uma das melhores narrativas do Frank Miller. E toda mesmo. a importância, né? Cavaleiro das Trevas e Watchmen, né? Sim, Toda a importância sim. de quadros, Um atrás de do outro, arte, né? sim. Um atrás do outro. Pra mim, o Cavaleiro das Trevas não chega perto de Watchmen. Nossa, mas nem de mas aí é outro papo, Verdade, né? verdade. E aí tem o ano 1, que o Frank Miller também escreveu, a gente citou no podcast anterior, Com do Asterix David- Polyp Sim. e com David David Mazzucchelli. Mazzucchelli.
É Mazzucchelli ou Mazzucchelli. Mazzucchelli. Tem que fazer com a mão, como diz o Tadeu, hein? Vê novela das 8 italiana da Globo lá. Mazzucchelli, espaguete. Mas o Batman no 1 é muito boa também, né? Não, assim, essas... A origem dele, né? É que é engraçado, o Batman 1 vem depois do Cavaleiro das Trevas. Sim. Então vem primeiro a história do final, né? Da aposentadoria e depois da origem, né? No início ali, recontar o início da sua trajetória, né? O Cavaleiro das Trevas ele é potente porque ele traz pro Batman para uma realidade que antes, até a década de 70, 80, o Batman ele foi meio que, no começo foi meio delegado, ali ficou de lado, as histórias meia boba, não sei o que, nada. Tinha um pouquinho do Neil Adams e do Daniel Neal que trouxeram de volta. Trouxeram aquele Batman soturno, mas depois caiu naquela... que é aquela coisa, é safra de artistas, né? A gente pega a safra de artistas. Tem um cara bom, depois vem uma par de porcaria, mela cueca aí e estraga o processo. Então vem o Frank Miller com a arte final do Klaus Janson, né? Que é o parceiro do Frank Miller para a eternidade, né? E as cores da esposa dele. E as cores da esposa dele, em Valen, tudo infame. Isso é nepotismo, né? Aí ele faz ele pega o Batman decadente, né? Pós aposentadoria, tá lá todo largadão, gordão, mas tá bombadão, né? E naquele universo meio... Cyberpunk, né? Meio cyberpunk, né? Aquela coisa do... Decadente. E também tem um contexto muito legal que agora, na época que eu li eu não tinha essa informação, mas hoje eu tenho com a minha caminhada, é que aquele período da década de 80 tava voltando todas aquelas noias que ele coloca no quadrinho ali do Batman, tava voltando, né, com aquela guerra, o comunismo, o Reagan volta com aumento, volta para aquela tensão, né, com a Guerra Fria, todas aquelas questões de Irã contra, toda a questão do americano, né, ficando mais bélico, né, porque aí depois do Vietnã eles dão uma maneirada, né, eles perdem um pouco, eles meio dão uma dispersada dessa visão. Aí volta na década de 80 com Reagan, né? E o quadrinho do Batman sai nesse período onde os Estados Unidos está muito tenso, né? E o Batman entra a história do Batman tá nesse campo, né? Da paranoia, né? Então o Super-Homem é o vilão, praticamente, junto com o Estado americano, né? Que são os vilões dessa história. E o Batman como um renegado, né? Como sempre, né? O cara que tá ali outsider, ele resolve voltar porque ele não aceita, né, a situação, né? E o Super-Homem fala, não, se você voltar eu vou ter que matar você, né? E essa parte eu acho que se perde, porque a primeira, a segunda, a terceira, ok, a primeira ele enfrenta duas caras. O Coringa, né? A segunda é o Mutante e a terceira é o Coringa. Aí na quarta o Superman. Eu acho que nessa parte, todo aquele conflito, assim, ele se perde um pouco. Por isso que é um quadrinho de importância, assim, artística e evolução dos quadrinhos. Beleza, mas em questão de narrativa tem algumas coisas ali meio, né? Cara, eu não acho que se perde, cara, porque assim, se você pegar a narrativa que o Frank Miller propõe, ele propõe a retomada do Batman, então ele tem que retomar as tretas. Sim. É genial, tipo, o lance das TVs, né? Tipo, do sensacionalismo, né, que ele coloca ali. E aí fala, o Batman voltou, e ele abre aquele sorrisão, né? É um quadro assim que, ficou até arrepiado aqui. Voltou o motivo da existência dele, né? Então, e assim, e ao mesmo tempo vem um lance do Batman tentando meio que o Superman falando, não volta, porque se você voltar você tem que agir, porque tem um acordo, né? Então o final do arco eu acho que é importante. O Batman enfrentou a situação e falou, não, foda-se, mano. Só que vem depois, hein? Quer comentar o que vem depois? O quê? O Cavaleiro das Trevas 2. Não. Tô falando do primeiro. Coisas ruins, não. Tô falando do primeiro. Não tô falando da primeira narrativa, né? O que acho que é a obra-prima. E assim, é um duelo do Deus contra o homem, né? Então acho que é importante essa levada do Frank Miller para essa. Com todos os pontos negativos que eu tenho do Frank Miller atualmente,
mas para aquela época ele fez redondinho o Cavaleiro das Trevas. Parece até que ele mudou de ideologia, né? Tô lembrando agora, você tá falando, porque ele faz tempo, mas é muito boa mesmo, né? E esse lance de você, esse recurso de você usar o noticiário para você contar a história, foi em seguida, no ano seguinte, saiu o Robocop 1 do Paul Verhoeven. Ele pega exatamente esse recurso e usa no filme. Ele pega do quadrinho isso. Que o Frank Miller trabalhou, né? Não, no 1 não. Não, só no 2. No 1 não, só no 2. Acho que ele chegou a trabalhar Não. Fez um quadrinho, né? No Ele fez um texto quadrinho. inicial, acho que Então, ele chegou mas a ele não tem trabalhar. créditos dele. É tudo do Edward Não, então, Edward mas Neumeier. acho que chegou a trabalhar. Mas eu sei que eles chamaram ele pro 2 e também ele escreveu um argumento e ignoraram e reescreveram tudo. Fizeram... E aí no terceiro, sim, ele escreveu, só que Não, falaram que mas- deixaram fora a maior parte das Não, ideias dele. horrível, esquece o 3. Mas Robocop é outro É, tema. outra coisa. Aí eu ia falar aqui do Asilo Arkham, que é um quadrinho também bem seminal pra ele, mas eu não gosto, tá? Então eu nem sei se vocês querem comentar, eu não vou comentar dele. Eu tenho outros pra falar. Eu acho um Batman chorão. Porque nesse Asilo Arkham ele tá muito chorão, cara. Mas eu acho que é proposital, né? Porque tem 3 narrativas, né? Conta a história do Alice no País das Maravilhas, né? Que faz toda uma analogia com o Batman entrando dentro do asilo. E o lance da história do Asilo Arkham, né? Com o Amadeus Arkham ali, sim. E assim, tem umas partes meio polêmicas assim do Coringa. Passando a mão na muda do Batman, Exato. apertando a mão na muda do Não me toque! Exato. É das piras do Grant Morrison. É bom falar também que o Grant Morrison é o responsável por esse Batman Ultra Power que existe hoje. Saca? Quando ele entrou na Liga da Justiça ali depois do pós 95, 96, acho que até final dos anos 90, ele coloca aquele... Isso eu ouvi no podcast do MDM mesmo, e eu falei, pode crer. Depois eu peguei os quadrinhos do meu irmão pra ler, e é isso aí. É aquele Batman que tá a Liga da Justiça conversando aqui, e o Batman não tá. Aí eles estão aqui conversando, não sei o que, aí alguém fala não sei o que, mas o que será que o Batman vai achar disso? Aí o Batman tá ali escondido e fala, eu não sei isso aqui. Os caras tudo, nossa, quanto tempo você está aí? Ele falou assim, 10 dias antes de você chegar. Porra, mano. Superman, aquela audição de Deus lá, não ouviu a respiração do cara ali do lado. Sim. Coisas de Grant Morrison, transformar o Batman no absurdo. Então é aquele lance, né? O Batman não é que o Batman é o herói, caramba. Depende do roteirista. Então, o melhor do A maior poder dele é o roteiro, é os roteiristas. É, o roteirista. E a essência, a parte importante do personagem é ele ser esse humano, né? Dentro de grupos de deuses, né? Então ele ser o contrapartida, né? Pode e assim, crer. ele só ganha do Super-Homem, né? Na treta lá no Cavaleiro das Trevas, porque o Super-Homem cedeu pra ele o antídoto contra mim. É isso aqui. Fica com você que eu só confio em você. Sim. Então, assim, ele só consegue, né? Porque se for na porrada mesmo, nem ia dar jeito, né? Nem com todas as energias do mundo. Tem até uma outra história, que daqui a pouco eu falo dela, mas eles meio que comentam isso numa história recente, que é o God Among Us lá. Você colocou Injustice. No jogo, né? A Liga. E depois é o quadrinho, né? Você coloca a Liga aí como ponto. Eu adoro o Batman da Liga na época do Maguire. Ali começou a sair nos formatinhos as primeiras ligas no Brasil, que tinham até desenho às vezes do Adam Hughes. Não era do... Acho que era do Kate Giffen o roteiro. Kate Giffen, que é a Não, Liga que o Mitchell que é a cômica. Que o Guy era folgadão, ficava enchendo lá o saco do Batman, o Batman só cartão, aí chegou uma hora que vão cair pro pau, o Batman só dá um soco, aí no outro quadrinho, outra edição aparece ele olhando a escuro, assim, abre os ratinhos no chão, pá, aí quando veio o Batman tinha dado um soco nele, desmaiou. E os caras foram pra ação, né? Pra aventura lá, o lance. E o Guy ficou desmaiado. Tomou uma bomba, só um soco. Só um soco, mano, derrubou o cara. E o Guy ficou pianinho depois disso. Mas a história que eu queria falar de verdade, que eu acho que é talvez a melhor história que eu já li do Batman, é Louco Amor, que é do Bruce Timm. E do Paul Dini. Bruce Timm, Paul Dini, que ela é baseada na série de TV, né? Animated Series, dos anos 90, que também é da Batmania e logo do primeiro filme do Batman, do Tim Burton.
E é uma história que conta também o Coringa e a Arlequina, a história da Arlequina, como que ela se apaixonou pelo Coringa e como ela virou, como aquele relacionamento é abusivo, tá ali desde o Mad Love mesmo, do Louco como já mostra, e ela é apaixonada por ele e ele não tá nem aí, né? Porque ela rapta, ela consegue prender o Batman, coisa que o Coringa nunca conseguiu. E aí no que ela consegue, ela prende o Batman de ponta cabeça. E coloca um monte de piranhas embaixo para devorar o Batman. Então ela diz que deixando o Batman de ponta cabeça, pro Batman as piranhas iam parecer que estavam sorrindo. Né? Então tem um conceito aí de deixar de ponta cabeça. O Coringa fica maluco com ela, tá ligado? Solta o Batman e fala uma pá, ainda fala pra ela, você, que história é essa? Ela falou, não, porque deve ficar mais legal, ele vai pensar que ela tá sorrindo. Ela falou, meu, como? Você tem que explicar. Qual é a graça de uma piada se você tiver que explicar uma piada? Saca? E aí ele solta o Batman, né? Pra poder... Só que ele se arrepende depois, enfim. É uma história sensacional, psicológica pra caramba. Sim. Eu acho que é a minha favorita, assim, do Batman, das histórias em quadrinhos. Vocês querem falar de alguma mais, assim? História em quadrinhos não, mas se você quiser. Assim, pra finalizar assim, a parte de quadrinhos, minha favorita é o Ano 1, Frank Miller de novo. E assim... Tadeu manda lembranças pra você. Tava falando disso no podcast passado. E, cara, David Mazzucchelli, toda aquela história urbana. Se você for falar Mazzucchelli, você tem que fazer um mãozinho. Mazzucchelli e, sabe, meio Taxi Driver, sabe? Ele ali, ele apanha pra prostituta, que é mulher gato, tem prostituta mirim. Ele enfrenta a polícia corrupta, uma SWAT ali. Puta, eu acho sensacional essa história por isso, de tipo... Ele não é um cara que, tipo, não, só o crime organizado. Não, tem a máfia, tem a polícia. Olha aí, velhos e bons tempos de Frank Miller. Né? Verdade. E com a arte magistral do Mazzucchelli. Mazzucchelli, mano. Mazzucchelli arregaça nisso aí. Aquelas sombras, aquele vermelho é incrível, assim. E a cor da Lin Valley. Lin Valley. Não sei se vocês assistiram o Batman, a Máscara do Fantasma. Sim. Que é um longa-metragem animado da série de TV. Animated, né? Da Animated Series. Essa história ela é totalmente baseada no Ano 1. Né? Ela mostra a origem do Batman, o caso que ele tem com a Andrea, que é a personagem que vai acabar se transformando no fantasma, spoilers. E ele conta como que ele é um cara que é totalmente... Nossa, ela arregaça ele, né? Ela fala várias pra ele. Sim. Porque o pai dela era um mafioso. E ele acaba sendo morto pelo Coringa, né? Antes de virar o Coringa, porque ele também fazia parte da máfia. E aí ela se torna um fantasma pra se vingar da máfia. E o Batman tem que bater de frente com esse cara porque ele tá eliminando, né? O Batman é contra matar e papapá. E ela fala várias pra ele de como ele é controlado pelos pais e não ela, né? Ela é independente e tal. Nossa, essa história, esse longa-metragem é imprescindível pra quem gosta do Batman. Assim. É muito bom e é da época do Animated Series. Então, tipo, tem toda aquela equipe lá, do Tim, Paul Dini... E é melhor que os filmes do Schumacher. Ah, não. Schumacher não entra aqui, né, cara? Só se você quiser fazer um trecheiro aqui mesmo, né? E, bom, e aí? O que vocês querem falar de animações aí do Batman? Mano, de animação do Batman, Só velho. parte, cara. Chegou o momento. O que eu... Na real, eu vou falar o clichêzão, velho. A animação do Batman que eu acho foda demais são os dois filmes do Cavaleiro das Trevas, cara. Você já assistiu? Parte 2, né? Parte 1 e parte 2. Sério que você gosta? Animado. Não, então, mas é praticamente o quadrinho. Não, mas é Pô, animação. mas é uma... Não, mas ele é já- um ele- filme. Ele leu do filme. Então, se ele não leu o quadrinho, ele viu o filme. Não, eu li o quadrinho e vi o filme. Eu acho o filme Então, muito foda. Mas por que eu vou achar ruim, velho? A história é boa e é animado. Sim. Não, é a mesma coisa, mano. É o mesmo rolê. Só que o filme é da hora. Eu sou Tem a animação lá do japoneses, né? Que os Nossa, animes, Batman né, que Samurai. Não para fazer Não, jutsu. Samurai não. Ou Naruto. Ah, se liga, muito louco, velho. Samurai não, do Kiyazami lá, o que ele tá na... A gente começa a história, ele tá no esgoto, ele tá num lixão, tá... É aquele Batman Cavaleiro de Gotham. Que Cavaleiro de São Cota. vários isso. contos. São vários contos, um deles tem um anime, né, se não me engano. Sim. Ou são todos anime. Acho que é a Madhouse que faz essa parte. Então, que assim, fez Death Note e tal. tem um que ele tá ele tá detonado, rolou
a gente tomou um pau, ele tava caído lá no lixão, aí ele pá. Eu não me lembro direito da história, mas é um anime diferente, né? Um desenho diferente, né? Saiu daquele animated e também daqueles tradicionais americanos. A animação do Batman da década de 90, né? Ela é muito da hora. Ela é precursora para as outras animated, né? Que virou um termo, né? Pro Superman, depois, a Liga da Justiça. Mas, acho que pra mim é o mais interessante, mas esse do Kia, né, do Cavaleiro das Trevas E que o Batman Ninja, velho? Então, eu não vi ainda, tá lá no Netflix. Não, isso aí. pode falar. O cara volta no tempo, né? O bagulho é da hora demais, mano. Tem robô Batman, velho. Não, a história... Pô, mano. Megazord não. Exato. Não. O Batman gigantão feito de morcego, mas o quadrinho do Batman sempre teve isso, né? Teve sempre um túnel do tempo, né? O Batman com o Jack Stripador. Sim, lá, o Batman... Isso é legal. No Velho Oeste, lá, o Tem o Drácula. O Western, o Drácula. Então sempre o Batman... acho que a animação não saiu desses túneis do tempo que existiam. Não, mas o lance desse Batman Samurai não é que ele sai desse rolê dele voltar a passar e tudo mais. É que o bagulho fica uma loucura muito doida, velho, de japonês. É tipo... Cara, é só assistindo pra você entender. Drogas. Tá o Coringa, Duas Caras, o Pinguim. Tá os Robins ali, tá todo mundo ali. Todos os Robins, cara. E os vilões, eles fazem tipo uns robôs, tipo Power Ranger, assim, né? Nossa, eles se juntam, mano. Tchau, só volta voando. Que eles vêm correndo também, né? Cara, muito foda, na moral. Eu achei demais. Falando de passado, tempo, tem um... Nem Eu assisti assistiu, 5 minutos. Tem a animação Batman do Futuro, né? Tem, eu coloquei aqui, Batman Beyond. O Beyond, né? Sim, muito bom. E tem um filme, né? Que é o Batman, o Retorno do Coringa. Retorno do Coringa. Que ele enfrenta esse... Muito bom também. É legal porque eles resolveram, eles deram um fim, né, pro Bruce Wayne digno, né? É a hora que, o primeiro episódio do Batman Beyond, quando ele larga de ser o Batman, ele larga de ser o Batman porque ele tem que pegar uma arma. Ele tem a versão, né? A versão às armas. A versão, e aí ele vai ser derrotado e aí ele tem que pegar uma arma pra ele não morrer. Exato. E aí ele fala, acabou. Nossa, isso aí... Mano, os caras do desenho, esse pessoal que você tinha aí, eu acho que eles são muito mais... Mas o Beyond foi... Tem muito mais respeito pelo personagem do que muito quadrinista aí. É a escolha editorial, né? Então, assim, se você pegar o quadrinho, depende do editor, né? Tem editor que entende o personagem de certa forma que não vai proibir que o cara escreva uma cagada. Uhum. Mas tem editor que é o caça-níquel, né? Batman é o caça-níquel, então faz umas coisas bombadas aí, faz o Batman saindo umas armas do braço aí, não sei o quê. Então, nossa. O McFarlane fez o Batman, né? Esses caras de O McFarlane fez o ano 2, né? O ano 2, o quadrinho do ano 2, que ele tem uma arma lá, que é um code aqui, nossa, mas eu nunca li o ano 2, não sei se ele usa a arma, se a arma tem tranquilizante, o que é. Não se sei ele que usasse a arma, tinha que ser o Die Hard, né? Você é louco, o Batman Die Hard. Nossa, o Bruce Willis de Batman. De cara. E o mais legal de tudo isso que a gente tá falando desse personagem é a complexidade, né? O psicológico dele, né? A gente não tá falando tipo de história tipo, que ele enfrenta o Darkseid ou os alienígenas. Mas ele enfrenta, hein? E mata ele, né? Não esqueci essa parte. Mas, sabe, a gente tá falando de um personagem humano. Pé no chão. Né? Isso, pé no chão, que tem que enfrentar e todo esse lado que você falou de... igual o Nola, né? Porque caímos, né? Pra aprender a não levantar. É um personagem que... Terrível. Não, calma que a gente vai chegar lá. E do Batman Animated, teve o Superman, como a gente citou, o Hamilton acabou de falar aí também, foi também pra Liga da Justiça. Sim. Que eu acho, assim, que o desenho da Liga, ele até supera o do Batman, assim. Sim. Porque ele faz aquilo Ultimate? Que você disse. Na verdade, o Ultimate é a terceira temporada, né? Mas são 5, né? Ultimate é a terceira, a quarta e a quinta, se eu não me engano. No começo é só mais a Liga Clássica. Mas ele tem essa dinâmica que você citou, que é o Batman, que é o único ser ali que não tem nenhum superpoder, e ele é o líder ainda, porque ele é um pensamento militar, né? Um pensamento estratégico, né? Pá. E aí eu queria chegar no Batman Beyond, que mostra um episódio específico em que a Amanda Waller, ela faz um clone, ela explica que o Terry McGinnis é um clone do Batman. É na Liga da Justiça Sem Limites. Sem Limites, isso. Que é um dos últimos episódios, porque mostra o futuro, né? Sim. E aí ela fala que o mundo precisa de um Batman, né? E por isso que ela clonou ele, porque ele estava muito à frente, ele era um cérebro muito avantajado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Esse episódio, velho, é aquele episódio de chorar. Sim, cara. Porque é o que morre aquela garota das cartas lá. Nossa, O jeito que ele que fala com cena. É de cortar o coração aquilo, cara. cara. É de cortar o coração. A cara de quem não viu. 10 horas da manhã, tá assistindo desenho animado. Nossa! Como é que é o nome daquele? Bom dia e companhia. Bom dia, com aquelas criancinhas lá. Caramba, velho. Aí você vai lá assistir o desenho e você chora, cara. PlayStation. É, mano, Imagina PlayStation isso, nada, cara. tava chorando a milhão Você lá. chorando a milhões que a menina morreu. Sim. E o Batman entra lá, ela não deixa ninguém entrar, e ela deixa o Batman entrar porque ela viu que o Batman não ia fazer Nossa, nada contra ela. E ele não resolveu na porrada, né? Ele Não, ele resolveu só conversa com conversando. ela. Ele ela senta fala na pra balança, né? Ele senta Ele na senta na balança com nossa, ela, cara. E aí ela fala com ele e tal, mas não tem jeito, né? Ela falou, não, mas eu tô aqui com você. E dá a mão pra ela. Nossa, cara. É pesadíssimo. Se liga, várias crianças chorando. Várias crianças chorando a milhão. E tem um episódio também do Liga da Justiça Sem Limites, que é baseado no quadrinho do Alan Moore, que é os... Para o homem que tinha tudo. Sim, e o Batman tá envolvido, que é Cara. muito louco, cara. É muito louco. Superman olha pro filho dele, na realidade, e fala, eu te amo, mas você não existe. Exato. Alan Moore, velho. É, Alan Moore. Cara, falando em Liga da Justiça, vamos falar de Liga da Justiça, o Flashpoint, o filme. Eu não vi. O não Batman, que é o Thomas Cara. Wayne, sim. Batman Thomas Wayne. Ó, o Flashpoint, o quadrinho eu não li, mas são vários, né, na verdade. Sim. Mas o filme, A animação cara, é é foda, maravilhoso, mano. Sim. Maravilhoso. Já ouvi falar mesmo. Tem Netflix, né? Tem? Tinha Netflix. Alguém me falou pra assistir Acho lá. que não, hein? Tinha, pelo menos. Como é o nome? Flashpoint. Ponto de ignição em Ponto de português. ignição. Mas é de quem? É tipo um filme de viagem no tempo, tipo De Volta para o Futuro. Aí tem um título do Batman. É, porque rola aquele velho lance de reboot, tá ligado? Velho esse você reboot, é verdade. expert Nossa. nisso. É, que o Flash, por algum motivo, pá, É o que bateu caga o bagulho tudo. e Ele sai correndo e volta no tempo. Aí bateu caga no tudo. ponto Exato. de ignição lá, pá, mudou tudo. E aí no beco onde a Marta e o Thomas morrem, não é eles dois que estão, é o Bruce que morre, tá ligado? E aí nessa história, Olha que interessante. o Thomas Sim. é o Batman. Cara, só que ele é Ele mata, usa trevoçaço, arma. ele tem até o olho vermelho assim. É o Frank Castle. Ele é tipo o Frank Castle, velho. Mano, essa história é muito E a mãe boa, vira o cara. Coringa, E a né? mãe vira o Coringa. Exato. Isso é sensacional, cara. Nossa, velho. É muito foda, cara. De verdade, mano. Eu não vou ver, mas... Não, Tem que ver. tem que ver, cara. Tem que ver. É muito bom, mano. Tá, em vez de ir pros games, quer falar mais alguma animação aí? O Batman tá bem servido de animações. Tá bem servido. É, se a gente vai Tem conversando, longas, ó, eu vou tem lembrando. longas, tem também esse monte de participações aí. Ele aparece até no desenho do Super Choque, cara, que é legal pra caramba a participação dele. Verdade, Que é um nossa. desenho ótimo também. Também vem dessa leva aí do Bruce Timm, né? Sim. Ah, o Super Choque aparece na Liga da Justiça também. Aparece, né? e ele faz parte da Os dela no dread futuro, branco, inclusive. né? Sim, muito foda. E aí, vamos pular os games, vai? Vamos pros filmes. Vai pular os games. Depois a gente fala dos O games. cara Coisa mais da hora do Batman. Deixa pros games por último. Eu sei, tô sabendo. Vamos pros filmes então, nosso tempo já tá esgotando aqui. Beleza. Quem quer falar dos filmes aí? Eu citaria o Batman Returns mesmo, do Tim Burton, que é o segundo lá, porque ele tem uma estética todinha de Natal, que é do Pinguim. Puta, esse é da e hora, ele cara. tem aquele... Eu acho que funciona muito bem a visão do Tim Burton nesse filme, que ela tem aquele lance de Natal, que é neve, e aquelas sombras de escuridão do Batman. Sabe? Embora o filme tenha vários problemas de roteiro, ele tem uma estética sensacional. Assim, né? Eu gosto muito E o desse Danny filme. DeVito de Pinguim, cara. Meu Muito igual, né? Nossa, dá o- mó medo, velho. Parece minha tia. Ah lá, Acho que eu vou ter que cortar essa parte. Fábio, você é um garoto. Não pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. os caras falam de Nolan, né? Do Christopher Nolan, salvou não, o Tim Burton que salvou o Batman na década de 90, final de década de 80 e 90, né? No cinema, né? Não, Sim. porque ele Ele é que um fez estourar o Batman total, né? é um personagem que antes, quando o cinema fazia diferença, né, pra revista, hoje não tem tanta interferência, né? Ele pega o Batman, um personagem com sua mitologia lá meio que construída e meio que definida, ele tem que contar numa visão audiovisual, tendo toda a característica, um filme sombrio, mas não pode ser totalmente sombrio, porque, né, apesar que é anos 80 ali, né, valia tudo. Cara, mas filme divertidaço, mano. Assim, tem umas afetadas lá, né, no meio do filme, beleza, Como mas sempre. acho que o 2 é menos afetado, né? O primeiro é afetado, o 2 é o menos afetado do Batman.
que você falou, né? A Mulher Gato, né? A Michelle Pfeiffer, tipo, aquela cena que ela para lá e corta as cabeças dos bonecos, aí vai no meio da rua lá, aí do nada dá um miau, explode tudo. Pô, é uma cena de efeito, né? Totalmente cheia de efeito, né? Aí depois disso, perderam a mão, né? Depois o Schumacher esquece. Ué, mas calma. Não, falar de Batman Forever, velho. Pô, cartão de meu crédito, irmão. cara, dá licença. Não, filme maravilhoso. Não, pior de tudo, na época, O Schumacher, cara, que fez Dia de Fúria. O cara fez Dia de Fúria e fez o cara faz um mano, negócio ele bom, fez 50 coisa ruim. E o Coringa 8 não. milímetros ele E o fez. Charada? Filmaço. Aquele Charada maravilhoso. Maravilhoso, de que O Ace Ventura apareceu no Batman. Exato, velho. Exato. A Aquele coisa colanzão mais Tentei louca, aparecer no Batman. a coisa mais louca é Mamilos. os caras dando um foco na bunda do Batman, no peitinho. Assim, velho. eu acho que sim, o Schumacher ele meio que tava muito à frente da galera, porque ninguém entendeu nada. Porque hoje em dia eu acho incrível. Eu acho que ele tava muito... Ele tava muito à frente. Não, acho que ele quis gosta, né? resgatar. Ele gosta de seriado de 66. Então, ele quis resgatar esse Batman do. Como é o nome? Do Adam West, né? Que é coisa sarruda, só que ao mesmo tempo ele tinha uma tecnologia ali pra colocar que não tinha na década de 60. E o cara exagerou, pô, quem não vê a Feira da Fruta lá do Batman? É a mesma coisa de ver A tia do Batman. É a mesma coisa que ver o Batman Forever lá. Pior que, tipo, na época eu me lembro, porra, vai ser o George Clooney, o Bruce Wayne, porra, igualzinho, perfeito. Aí vê aquele filme horrível. Se você ver a trajetória no cinema, é muito interessante você pensar que o primeiro e o segundo Batman, os dois do Tim Burton, se você olhar os carros e a arquitetura que aparece no filme, você remete diretamente aos anos 50, sabe? Os palhaços, muito Palhaço, doido. toda a estética dele mesmo. Aí você vai para os filmes do Schumacher, o Forever e o Batman Robin, Tem neon que é anos até 60. Né? Então você vai 50 ali, o Tim Tudo Burton, colorido, aí depois né? vai para os anos 60, que é o do Joe Schumacher, Batman Forever e o Cheio de Batman, cor, cheio de Batman e luz. Robin. Aí você vai pro... Depois disso passam uns anos, aí vem o Batman Begins. Anos O Batman 80. Begins é totalmente anos 70. Daniel O'Neill ali, uma coisa um pouco mais violenta, mas ainda tem um pé no fantástico de quadrinho. Que é aquela voada do Batman ridículo no final do filme. Mas beleza. Voando que nem o... Voando a milhão. Não, e tem aquela, eu não vou te matar, né? Como que é? Eu vou te matar, vou dizer você pra morrer, né? E ele sai. Isso anos 70. E aí você vai pro Cavaleiro das Trevas, que é o segundo, anos 80 total, que é exatamente o Batman anos 80, né? E aí depois vem o Cavaleiro das Trevas aí não Ressurge. precisa nem comentar. Depois o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é anos 90. Exato. Total anos 90. Toda Aquela afetada, droga, cheia de tanque, esteroide, cheia de... A Exato. ponte caiu lá. 3 meses, né? Ninguém faz nada. 3 meses pra explodir, não parece que aconteceu nada. Não, mas o pior e aquele bando de policial embaixo do esgoto, meses lá, sempre tudo Nossa, barbeado, cara. forte, lutando e gritando Batman. Mas se o cara tiver um espelho e um gilete, ele faz. De boa. De boa, barba. Nossa. Barba seca Aí, aqui, ó. aí vem agora o... Ah, não, velho. Batman vs Superman, você vai Não, falar? não, vamos falar disso não. Ben Affleck não. O Homem de Aço lá, o Ben Affleck. Não, cara, não. O cara assumiu o Batman, mano. O cara... Matador, Mas né? assim, como Matador. ator, eu acho que de todos é o que mais pareceu até hoje. com o Não, Batman. mas e É o Ben daí Affleck. que pareceu? Eu prefiro... Mas- É que os roteiros foram ruins, cara. Eu prefiro o Christian Mas Bale com o ele biquinho é- assim, ó. Falando, Ele assumiu, né? Ele tava ali com todo know-how lá, no caso que ganhou o Oscar, né? Aí assume e faz essa cagada. E assim, ele é fã, né? Fã é foda Mas quando não é o filme assume. dele, né, cara? Mas você acha que Mas você fã vai... é foda quando Zack a... Snyder. Fã nem é gente. Você acha que o cara que faz Demolidor vai conseguir fazer um filme de super-herói? Não, cara. Como não, assim? não. É que ele foi o Demolidor, Ele foi o aquele filme Demolidor. terrível. Ah, mas aquele filme... Eu gosto, não, cara. Demolidor é ruim pra Ah, caralho, filha. mano. Eu gosto Você Vamos tá parar me o julgando. podcast agora. Não dá pra conversar. Eu prefiro o personagem lá da série do Netflix, ficou mil vezes melhor do que Nossa, aquele sensacional. Demolidor ali. Cara, você tá me julgando porque eu gosto de Batman Forever e você... E ele pulando na Sim, gangorra, nossa. né? Ele e a Electra na Nossa, gangorra. cara. Vergonha ali. Ah, mas tem o cara do Vergonha. Espera de Milagre lá, que ele faz o Rei do Crime. Pô, legal, cara, legal. Eu não gosto. Voltando pro Batman. Voltando pro Batman, vai, vamos lá falar Agora desse pode falar do game, ou quer falar mais de filme? espancador e batedor de carteira burguês.
esse é o Batman. Não Discordo. Começou. Vamos falar dos games então. É um playboy Peraí. revoltado. Calma. Tem dois aqui que quer acham isso. revoltar. Você tá comigo ou não? Tô com você, eu quero ser contra o André, porque eu sou sempre contra o André. Se há André, aí sou contra. Exato. Então, eu acho que o legal dele é lidar com o trauma, né? Por mais que ele seja um riquinho perturbado, né? Ele sabe lidar com o trauma. Não sabe muito não, porque o cara que veste de morcego, ele é meio louco e tal. Mas essa é a graça, né? Você vê um cara louco tentando lidar com a loucura, né? Que é essa cidade gótica que parece o Rio de Janeiro, né? São Paulo. Parece. São Paulo, Rio. Corta essa parte, corta essa parte. Acho que não, mano. Você não vai cortar, não. Bom, gente, é isso. Nosso tempo tá esgotando aí. Quero ver se vocês querem falar mais alguma coisa do Batman. Do Batman. Os games, pô. Não, já disse. Pô, cara, os games assim, tem uns games legais. Eu lembro do Batman Returns. Eu não mesmo. joguei, né? Nada. Então Mas não os posso falar games que nada. são muito importantes é a série Arkham, que ficou uma inclusive droga, né? chegou a influenciar quadrinhos também, né? É uma série que fala muito bem dela. Eu joguei um pouco, gostei, mas não, sei lá. O último é uma droga, eu acho uma droga, cara. Mas o primeiro e o segundo falam que é O sensacional. Arkham Asylum e o Arkham City é maravilhoso, cara. Um dos jogos Primeiro, mais da a hora. ambientação é tremenda, aquele estilo tipo Resident Evil, né? Metroid e tal. Você vai de um ponto pro outro. E tem o... Nossa, e tem uma das lutas de boss, assim, Senhor Frio. O Senhor Frio, não é? também, mas a do espantalho, cara. Que, nossa, Cara, é doideira, é loucura, Que ele fica cara. pequenininho, o espantalho fica gigantesco. Exato. Cara, é meu irmão muito falou foda. disso aí. É muito foda. É a crise, né? Que é vista nos quadrinhos pra esse jogo aí do Asilo Arkham. Muito Pode crer. louco, muito louco. O Bruce Wayne tá ligando aí. Pra processar, né? Deixa ele entender. Eu só queria falar de uma menção honrosa, que é Injustice. Que é a resposta à treta do Batman com o Superman. Que o Injustice, que é o jogo, aí virou quadrinho. Eu acho que aquela série é sensacional. Que o Batman tenta dar o Pelé de novo no Superman. O Superman não cai na dele e quebra, faz igual o Bane. Quebra, ele fala assim, é perigoso demais. Toma. Essa história, em termos de super-herói, é uma história que... Acho que é a única história de super-herói, questão de Watchmen e tal, que hoje em dia eu recomendaria pra ler, tá ligado? É Injustice, a saga, pelo menos os 3 primeiros volumes, os outros eu não li. São histórias que elas realmente estão falando da realidade, ela fala de preconceito, fala de empoderamento, fala de tipo de racismo direto, né? E sem escape nenhum. Pena de morte. Pena de morte. Exato. Fala muito dos governos, direita e esquerda, fascismo. Mano, é um puta quadrinho. Eu acho que é uma história aí que fica aí como recomendação. Querem falar mais alguma coisa, gente? Eu queria falar assim em relação até a mitologia do Batman, né? Acho que essa fala seria mais introdutória, né? Então, a gente pega um personagem que faz 80 anos, né? Um personagem já ancião, né? Tá octogenário, tá na luta aí, apertadinho, bem riscado, né? Cara bombadão. Só que é um personagem que ele tem... Nossa, ele não o personagem em si, mas quem assume encarar esse personagem para escrever, criar uma narrativa com ele, assume um BO tão grande, porque são 80 anos de coisas boas, coisas ruins, mas são 80 anos de um personagem aí, todo mês, toda semana tem algo sobre ele, né? E é um personagem que sempre há algo novo, algo novo, assim, algo importante a ser colocado. Ele se reinventa, né? Não o personagem, mas quem assume ele acaba reinventando ele, né? Porque ele é sempre atual, né? E pode fazer o que quiser. Ele é sempre atual. Ele vem da década de 30 e hoje ele tá tão atual quanto, né? E na loucura, na doideira, sei o que, pode colocar, até mesmo colocar questões de éticas sobre o personagem, né? Pô, o cara sai batendo em todo mundo, isso não é ético, ele faz justiça, sabe? Que às vezes em muitos quadrinhos vem isso em tônica, né? Criticando a ética de como vamos dar valor para um vigilante, uma pessoa que se esconde atrás de uma máscara e faz justiça com as próprias mãos, né? Isso, a vira e mexe está no quadrinho sendo colocado em pauta. E ao mesmo tempo é um personagem que fala muito de muita coisa que a gente quer, né? Coisas que nós, eu queria fazer isso que ele fez, sabe? Tipo, tem aquele cara ali que é um filho da puta que ia lá quebrar ele todo.
Sabe, ele é bem atual. Acho que Você tá querendo dizer que todo mundo aqui é psicopata? Claro, pra viver nessa sociedade, que nós vivemos, tem que ter um pouco de doideira, né, de loucura, né? Então ele é bem atual por causa disso. É um ele fala nossa controlado. Ele Batman e louco, todo mundo tem um pouco. Então, né? Ele fala de nós o tempo todo, mano. Eu não. Duvido que Eu não não. o quê? Você acabou de falar um bagulho mó horrível do cara aí, mano. Vai falar que eu tenho um pouco de Batman. Não, o cara. Não, mas o mais importante é isso, que ele é tão atual quanto qualquer outro. Não, Sabe, tem personagens que não conseguem sair da época que ele foi criado, né? Sim, Então, sim, verdade. Através de gerações. E ele vai, mesmo que ele tá desgastado, vem um cara e consegue resgatar ele por causa até do frescor que ele sempre tá ali nele, né? Uhum. As narrativas dele sempre nos conecta, né? Traz várias questões, né? Que nem políticas, questões de... Não é à toa que 80 anos, né? E tá aí com tudo ainda. Com filme, quadrinho, tudo saindo, estourando do cara. Os Batmóvel, um pior que o outro, às vezes. Filme novo que vai vir aí, tá vindo por aí com o Crepúsculo, né? Não, muito louco. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ele vai ser o Batman agora? Vai. Passar longe já, velho. Mas bem lembrado que tem o Coringa também. Isso é uma coisa que a gente o Coringa falar. É o filme do Joaquin Phoenix aí, tá rolando aí. Quando a gente assistir, de repente a gente faz alguma coisa falando. Mas filme maravilhoso. Parece ser da hora. Parece ser da hora e até Joaquin você... Phoenix, né, cara? Até o André tá falando aqui. Joaquin Phoenix, cara, ele é muito foda. Sim. O Joaquin Phoenix faz um filme, eu assisto só por causa disso. Então tá. Vamos lá, gente. Vamos dar tchau então aqui pra câmera. Falou. Valeu. Até a próxima. Valeu. Recados do Cave. A dica de hoje é o filme As Duas Irenes, de Fábio Meira, que será exibido no projeto Pontos Miss no dia 25 de setembro, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica na rua Dr. Flacker, número 26, no centro de São Bernardo do Campo. A entrada é gratuita. Esse episódio teve a produção de André Gomes e Jonathan Fernandes, artes por Leandro Tadeu, logos por Bruna Santos, som por Marco Moro, câmeras por Jonathan Fernandes e Osaías de Souza, edição por André Gomes. Também está disponível a versão em vídeo no canal do Cave no YouTube. Todas as trilhas sonoras utilizadas são livres e estão disponíveis em youtube.com/audiolibrary, exceto as que não são. As que não são, as trilhas utilizadas de terceiros, estão dentro do uso aceitável do YouTube, e o vídeo não é e nem será monetizado. Todos os links na descrição. Dúvidas, sugestões, críticas, gritarias, desde que com respeito, você pode mandar um e-mail diretamente para cavecastsbc@gmail.com. E também, se você tiver alguma sugestão ou pauta para o Cavecast, só enviar o e-mail para a gente. Leremos com carinho e atenção. O Cavecast é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do Cave, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O Cave é uma escola com duas formações regulares distintas, cinema e TV e animação. Esses cursos regulares têm duração de 3 semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O Cave é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o CENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.sambernardo.sp.gov.br. Informe-se e venha nos conhecer.